A Copa Libertadores da América é a principal competição de futebol entre clubes da América do Sul, organizada pela Conmebol desde 1960. O campeonato teve vários formatos diferentes ao longo da história. Os argentinos são os maiores campeões com 25 taças contra 22 dos brasileiros. No vídeo de hoje, vamos conferir os clubes com mais títulos da Libertadores. Eu sou JC e seja bem-vindo ao canal Uma Dose de Curiosidade. Nove clubes abrem a lista com um título cada. Em 1967, o Racing da Argentina derrotou o Nacional do Uruguai e conquistou seu único título até então. O Argentinos Júnior, outro clube argentino, venceu a edição de 1985 ao derrotar o América de Cali da Colômbia. O Colo-Colo do Chile tornou-se o primeiro clube chileno a vencer a competição, derrotando o Olímpia do Paraguai em 1991. Já em 1994 foi a vez do Vélez da Argentina. O Vasco conquistou a edição de 1998, derrotando o Barcelona do Equador. Esse time vascaíno é considerado por muitos uma das melhores gerações do clube brasileiro em todos os tempos. Em 2008, foi a vez da LDU ser campeã diante do Fluminense, calando um lotado Maracanã. O Corinthians venceu a competição em 2012, derrotando o temido Boca Juniors. A equipe comandada pelo técnico Tite foi campeã de forma invicta. A partida final teve como herói o atacante Hermeson, autor dos 2 gols da vitória. O Atlético Mineiro venceu em 2013, em uma das campanhas mais marcantes da competição. A equipe contava com Ronaldinho Gaúcho, Jô e companhia, e teve em seu goleiro São Vitor um dos heróis da conquista. O São Lourenço foi campeão em 2014, completando assim a lista de clubes com um título. 3 clubes conquistaram a taça 2 vezes. O Cruzeiro conquistou o primeiro em 1976, o primeiro clube brasileiro a ser campeão após o Santos. O Bi veio em 1997, derrotando o Sport Cristal do Peru em um Mineirão lotado. Outro clube brasileiro com 2 conquistas é o Internacional. O primeiro em 2006 contra o poderoso São Paulo e em 2010 o Colorado foi bicampeão do torneio ao vencer o Chivas Guadalajara do México. O Atlético Nacional da Colômbia conquistou a América pela primeira vez em 1989 e a segunda em 2016. Atualmente, 7 clubes conquistaram a taça 3 vezes, sendo 5 deles do Brasil. O Olímpia do Paraguai venceu em 1979, 1990 e 2002, o último derrotando o surpreendente São Caetano. Já o tradicional Nacional do Uruguai conquistou o primeiro em 1971, o segundo em 1980 e o Tri veio em 1988. O São Paulo foi o primeiro clube brasileiro tricampeão da Libertadores. O primeiro aconteceu em 1992, quando bateu o Newell's Old Boys da Argentina. No ano seguinte, em 1993, veio o Bi, quando venceu na final o clube chileno da Universidade Católica, e o Tri em 2005 contra o Atlético Paranaense. O Santos derrotou o Peñarol em 1962 e tornou-se a primeira equipe brasileira a sagrar-se campeã da competição. O Bi veio no ano de 1963 diante do Boca Juniors, e em 2011 com Neymar e companhia, e novamente contra o Peñarol, a equipe santista conquistava o tricampeonato sul-americano. No ano de 1983, o Grêmio foi campeão ao vencer o Peñarol do Uruguai por 2-1 em Porto Alegre. Já em 1995, a equipe gaúcha conquistou seu segundo título da competição ao superar o Atlético Nacional da Colômbia. E o terceiro veio em 2017 contra o Lanús da Argentina. Já os 3 títulos do Palmeiras foram conquistas mais recentes, com sua primeira no ano de 1999 contra o Deportivo Cali da Colômbia. Em 2020, a taça foi levantada no Maracanã diante do Santos, e a última em 2021 contra outro clube brasileiro, o Flamengo, uma das finais mais aguardadas dos últimos anos. Encerrando a lista de clubes com 3 conquistas, temos o Flamengo. Em 1981, a equipe carioca conquistou seu primeiro título da competição
ao superar o Cobreloa do Chile. As outras duas conquistas foram mais recentes. Em 2019, com a virada emocionante nos minutos finais, a equipe superou o River Plate da Argentina. E em 2022, venceu o Atlético Paranaense, ganhando assim o tricampeonato. 2 clubes argentinos dividem a colocação na lista com 4 conquistas cada. O River Plate foi campeão em 1986, o segundo 10 anos mais tarde, em 1996, o Tri em 2015 e o Tetra de forma épica sobre o seu maior rival, o Boca Juniors, em 2018. Já o tradicional Estudiantes conquistou o primeiro em 1968, o Bi em 1969, o Tri em 1970, o Tetra em 2009, esse último diante do Cruzeiro no Mineirão. O tradicional Peñarol fica com a medalha de bronze com 5 conquistas, a maioria na década de 60. O primeiro em 1960, no ano seguinte, em 1961, conquistou o Bi, o terceiro em 1966, em 1982 veio o quarto e o pentacampeonato em 1987. O tão temido Boca Juniors fica em segundo lugar com 6 conquistas. A primeira da equipe argentina foi em 1977. Seu adversário na final foi o Cruzeiro. O segundo em 1978, conquistando assim o bicampeonato. No ano de 2000, os argentinos venceu outra equipe brasileira na decisão, o Palmeiras. O Tetra veio em 2001, segunda vez na história que o clube conquistava o bi seguido. O Penta, em 2003, mais uma vez diante de uma equipe brasileira, o Santos. E em 2007, seu último título da Libertadores contra o Grêmio, para variar, mais uma equipe do Brasil. E encerrando a lista, temos o Independiente com o maior campeão da Libertadores da América. No total foram 7 conquistas. A primeira em 1964, o Bi em 1965 e a incrível sequência vencendo em 1972, 73, 74 e 75, sendo também o único tetracampeão consecutivo. Não é à toa que recebeu o apelido de o Rei das Copas. E o último em 1984. Se chegou até aqui, deixe seu like e caso não for inscrito, se inscreva para me dar força. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!